tarde, eu sou a Gabriela, sou coordenadora geral do Café com Política, que é um projeto que tende a ampliar a participação política da sociedade e os nossos representantes. E hoje nós vamos, em parceria com o Rafa, que vai falar um pouco do projeto dele, nós vamos falar um pouco com o Leandro, que é deputado eleito para a próxima legislatura aqui na CLDF, em parceria com a Abnova. Bom, tudo bem, gente? Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo, a gente teve a ideia, eu, a Gabi, o Café com Política, que tinha o propósito de aproximar os representantes da sociedade civil. Então a gente tem um espaço de diálogo, de escuta, para que as pessoas possam conhecer melhor os seus representantes, especialmente os da CLDF, que curiosamente acaba ficando muito distante muitas vezes. Era para ser o contrário, era para ser a casa mais próxima, mas nem sempre acontece. Então é um projeto Diálogo com Representante e hoje é o nosso primeiro convidado, ainda não deputado, né, Leandro? Mas a partir do mês que vem já deputado distrital, Leandro Graz, eleito recentemente pela Rede de Sustentabilidade. A Carol é uma convidada minha, ela também tem uma participação política muito grande e ela é muito engajada, acompanha o Instagram dela depois e eu a convidei para ela poder conversar aqui. Ela é professora, ela já foi tanto da rede privada de ensino quanto da rede pública e eu acredito que ela tem muito a acrescentar para a gente, já que nossa principal pauta aqui é educação. Isso. Então, vamos começar? Quer se apresentar um pouquinho, Leandro, Carol? Quer começar, Carol? Pode começar. Pode ser. Oi, gente, eu sou a Carol. Meu nome é Carolina Pontes. Eu sou professora por profissão. Atualmente eu estou fora de sala de aula, mas eu já atuei como professora temporária da Secretaria de Educação, com EJA, com ensino médio regular e com EJA tanto ensino médio quanto ensino fundamental. Minha formação é em Ciências Biológicas e também no ano passado eu atuei na rede privada como professora de Ciências. Muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite. Estar aqui com a Carol, com o Rafa, com a Gabi. Eu sou Leandro Graz, sou professor também, tenho 33 anos. Minha área de formação é Sociologia, é onde eu atuo na docência, é a área que eu leciono há 13 anos, tendo nesse tempo todo estado na rede privada, mas durante uma parte da minha docência eu estive também na Secretaria de Educação durante 5 anos. Foi uma experiência muito positiva sair para trabalhar nos projetos que eram inviáveis sendo servidor público, achei que na época valiam a pena. Tenho o maior prazer de compartilhar aqui com vocês, eu acho importante esse espaço. É muito necessário que a gente esclareça a população, primeiro, o que faz o Poder Legislativo, e segundo, quem está nele, quais são as forças políticas, quem são de fato os legisladores, o que pensam, o que querem, e a gente possa assim trazer a população aqui para dentro. A Câmara Legislativa ela tem um grande desafio, que é o resgate da sua própria imagem, o resgate do seu papel fiscalizador, principalmente, que durante esses últimos anos ficou muito aquém do esperado. Esse é um dos papéis do deputado, fiscalizar o governo. Então, para isso, ele tem que ter independência, ele tem que ter autonomia na sua atitude, na sua postura como agente público. E estou à disposição aqui de vocês, é um grande prazer. O Café com Política é um projeto que eu admiro, que eu acompanho há um tempo. Já tive a oportunidade de participar no debate e outras oportunidades de participar como ouvinte. E é isso, a gente tem que aumentar e fortalecer a educação política, proporcionar esclarecimento à população, para que ela possa se apropriar do que é dela. Esse espaço aqui é do povo de Brasília, do povo do Distrito Federal, e mais do que necessário, esclarecer e mostrar o que acontece aqui dentro. Beleza. Eu posso começar então com uma pergunta que a gente recebeu nas nossas redes? Qual o seu principal projeto para 2019, a curto prazo? Leandro, só antes de você falar, a gente esqueceu de fazer o registro também. O Leandro comentou deste espaço, e especificamente esse espaço que a gente está é o Lab Nova. É um espaço da CLDF aberto à sociedade civil, conduzido de forma muito afetuosa por várias pessoas comprometidas com a política pública de fato. Muitas vezes a gente acha que não tem muita gente dedicada na CLDF, tem sim, né? Tem muita coisa boa. Então, assim, fica o convite para quem quiser vir conhecer o Lab Nova, é um grande parceiro para fomentar atividades como essa e qualquer outra, né? Nós do Café com Políticas utilizamos muito esse espaço. Isso. O meu, da minha equipe, de todos aqueles que acreditaram na nossa proposta, nosso grande projeto é atender essa expectativa, colocando em prática tudo aquilo que a gente anunciou na campanha, principalmente no sentido de fiscalizar o governo do Distrito Federal
especialmente as políticas de infância e juventude, que é a nossa grande bandeira de luta, é a minha plataforma, e isso, claro, é intersetorial, principalmente a educação e a cultura. São duas áreas estratégicas para garantir e efetivar o direito das crianças e dos jovens. Então a gente quer fazer aqui, ao longo de 2019, um início de mandato de excelência, superando as expectativas, inclusive trabalhando no limite, no máximo dos indicadores legislativos, sejam eles de participação, transparência, fiscalização, produção legislativa também, claro, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo. Aqui é uma casa que se faz muita lei, tem muita lei aprovada aqui, mas quantas delas de fato melhoram a vida das pessoas? Quantas leis de fato são úteis, são leis relevantes? Então não adianta você apresentar 20 projetos de lei se, em grande parte, esses projetos não têm alguma finalidade realmente significativa. Então a gente quer, em 2019, realmente já dar a sinalização de que o voto depositado em mim, no nosso projeto político, ele foi e vai ser um voto realmente que dê resultado, que traga benefícios à população do DF. Maravilha. Temos mais perguntas aí, Gabi? Temos mais algumas. Qual o principal motivo que te levou a se candidatar? Ao longo da minha trajetória política e profissional, não só como professor, mas também como pesquisador, você vai identificar, eu identifiquei várias situações que, por mais que a gente atue na ponta, o Rafa está aqui, é um militante, a Carol é professora, você atua na área de comunicação, a gente às vezes a gente esbarra em situações que passam pelos processos decisórios institucionais. Então, por maior que fosse a minha contribuição e por mais que eu continuasse trabalhando em prol da sociedade, existiam situações que eu não acreditava mais serem viáveis da gente transformar apenas ali na ponta. Era preciso ocupar o espaço, e ocupar o espaço político é necessário. A gente precisa dessa renovação não só de nomes, mas também de práticas, de agendas, e essa foi uma grande motivação. A minha trajetória é uma trajetória dentro da área educacional, tanto do ponto de vista militante quanto do ponto de vista profissional, de investigação, e eu fui ao longo desse tempo me motivando, me sentindo cada vez mais desafiado por situações que têm que ser modificadas na estrutura, na estrutura, nos modelos, nas legislações, na disputa orçamentária, e isso me motivou, um pouco desse entendimento de que a transformação agora precisava ser feita também aqui dentro, e foi por isso que eu vim para cá. Leandro, como é que foi esse processo assim? Porque você veio candidato, já na primeira candidatura em um partido que não é um grande partido, enfim, teoricamente com tudo para não ser eleito, sem um grande apoio do poderio econômico, sem vir de família tradicional da política, enfim, nadando totalmente por fora. E aí, uma baita surpresa para a cidade, uma boa surpresa para a cidade, você eleito logo na sua primeira campanha. Como é que foi tudo isso, assim? Você tinha essa expectativa já? Claro que a gente sempre entra para ganhar, Mas foi uma grande surpresa para você também, para os familiares? Como é que foi o processo? Eu ouvi muito isso aí que você está dizendo. Na primeira candidatura é para testar, para ver se a população adere, para ver se o nome é viável, mas eu nunca acreditei nesse limite, nessa barreira. De fato, a gente entra para ganhar. Claro, sabendo das limitações, sabendo do que a gente pode realmente conseguir. Lá em 2013, um pouco antes da construção da candidatura do Rodrigo Wallenberg, e naquele momento o PSB com vários bons quadros, você disputou a eleição naquele ano, você foi uma dessas pessoas que já mostravam um movimento de novas lideranças, de novas figuras importantes. Eu tinha já ali uma ideia de que poderia ser candidato, e não foi algo que veio de mim apenas, veio de um grupo de pessoas que me acompanham já desde a minha adolescência nesses projetos educativos, nos projetos de educação política. E ali eu ensaiei, consultei as pessoas, só que tinha esse grande desafio da estrutura. Eu não tinha militância partidária, minha militância ela sempre se deu na universidade, no espaço da docência, nos espaços institucionais extra-partidários. E em 2013, me aproximei do PSB, decidi colaborar na campanha do Rodrigo Wallenberg, ajudei mais ali na pré-campanha, fazendo as escutas de educação, contribuindo também na articulação do setor educacional, profissionais da educação em geral. E foi uma boa experiência para eu entender o tamanho
quão desafiadora era uma campanha, seja ela para qualquer cargo. E para a distrital é muito grande, apesar de ser um número ali de 24 parlamentares, uma campanha a deputado distrital ela é extremamente desgastante. Ela é uma campanha que demanda não só recursos financeiros, mas uma proatividade muito intensa. E eu entendi isso naquele momento. E a partir de 2015 fui amadurecendo. Chegou 2016, eu vim para a rede, já pensando nessa candidatura, e ter ido para a rede foi ao mesmo tempo consequência do nosso alinhamento programático, nosso alinhamento ideológico. A rede, nos seus princípios e valores, tem elementos muito significativos e que dialogam com a minha própria trajetória. A rede ela se construiu para ser um partido disposto a hackear, como a gente fala, o sistema político. A sua própria estrutura organizacional ela é diferenciada. A gente tem sempre 2 líderes, né? Um homem e uma mulher à frente dos cargos diretivos. A gente tem ali, pelo menos no estatuto, uma proposta de decisão consensual, o que a gente chama de consenso progressivo. Então, várias dessas coisas me levaram para a rede. E ter ali também um espaço onde, pelo menos naquele momento, não encontraria barreiras como as oligarquias ou coronéis que pudessem controlar o partido e inviabilizar novas lideranças, algo que eu via em outros partidos. E por isso eu fui para a rede já também imaginando que era possível ser candidato na rede, num equilíbrio dentro de uma chapa com pessoas também super dispostas a construir uma nova política, mas sem alguém ali sendo o puxador de votos, né, como a gente fala, e que muitas vezes serve-se dos votos dos outros, né, que praticamente está eleito só para elevar essa pessoa. Bom, aí veio a candidatura, aí veio o ano de 2018, a gente construiu uma chapa muito equilibrada, com pessoas muito qualificadas, mas sem aquela referência. E viemos para a eleição, um desafio imenso, né? Você sem dinheiro, você sem cargos no governo, sem estrutura, primeira candidatura, então você não tem ali sequer um grupo profissional constituído para te ajudar nessa campanha. Eu lembro dessa fase, eu lembro. Então foi literalmente na unha, assim, né? A nossa campanha foi toda financiada com o crowdfunding, né? Com a vaquinha, financiamento coletivo e recursos meus. A gente teve pouquíssimo apoio estrutural da rede, porque a rede também tinha suas limitações orçamentárias. A gente teve muita dificuldade em certos territórios na competição com candidatos tradicionais e muito ricos. Tudo que vocês imaginarem em termos de obstáculos a gente enfrentou. Até dentro do próprio partido, né, algumas dificuldades de se construir estratégia política, de se construir coordenação política. Tudo isso deixou ainda mais difícil a missão. Mas, sabendo desse equilíbrio, havia a possibilidade. Então eu sonhei, acreditei até o final. Fui barrado em vários processos seletivos ao longo do ano, desses de formação de lideranças políticas, o Renova, não passei no Renova, não passei na seleção de líderes públicos da RAPS, e aquilo parecia me desanimar, mas ao contrário só me motivava mais. Então a gente falava, você não passou no Renova, você não vai ter dinheiro. Eu falei, não vou ter, mas tem como trabalhar de outras formas. Então a gente fez uma pré-campanha muito militante, muito participativa, vários encontros, muita reunião em casa, muita palestra. Eu acabei tendo condições, pela minha função de professor, de entrar em certos espaços. O nosso projeto de educação política, ou política de AZ, também me abriu portas para falar com os estudantes, para falar com professores. E aí acabou dando certo, né? Não foi uma quantidade de votos muito expressiva, né? 6.578, comparado aí, inclusive, a outros colegas que tiveram mais, porém não foram eleitos. Mas isso fazia parte do jogo, né? Voto proporcional, então sabíamos que teríamos um deputado. E a minha disputa, ao mesmo tempo, era interna, com alguns colegas que tinham força, tinham capacidade de chegar, e acabei tendo a oportunidade de ficar em primeiro e trazer esse grupo. Então, meu mandato também é um mandato de representação da própria rede. Fizemos já uma conversa com todos aqueles que se candidataram, coloquei o meu mandato à disposição, tem vários amigos, o Estevão, né, um grande parceiro, o Valdir Cordeiro, um grande parceiro, pessoas que foram candidatas e que mesmo não sendo eleitas se sentem representadas no meu mandato e já estão contribuindo diretamente. Sim, é uma chapa, né? Querendo ou não, foi os votos de todos que conseguiram elevar um. E quando isso funciona no sistema proporcional, fica muito mais fácil de levar. Trazendo um pouquinho aqui para a educação, Carol, você...
Eu tava aqui balançando a cabeça, porque eu acompanhei esse processo, porque o meu marido, Estevão, também foi candidato pela rede. Não foi eleito, foi o Leandro, mas a gente ficou muito feliz dos votos do Estevão terem ido pro Leandro e, como ele falou, assim, né, seguem participando. O Estevão tem trabalhado em conjunto com o Leandro, o Valdir também, então é realmente quase que um mandato coletivo, não é oficialmente, mas extraoficialmente acaba sendo uma chapa. E aí, em questão de educação, Leandro, eu queria perguntar para você que tem uma experiência de escola particular com a escola pública. A gente sabe que tem uma disparidade na formação dos estudantes que têm acesso a uma educação privada aqui no DF em relação aos estudantes que têm acesso apenas à educação pública. E aí eu queria saber de você projetos, ideias que você, como deputado, a partir do ano que vem, pretende tocar que poderiam auxiliar nesse sentido, assim, né, de reduzir essa disparidade. É verdade, principalmente quando você pega os dados do IDEB, você pega o resultado do Enem, do PAS, em grande parte os melhores colocados, os meninos que têm um rendimento elevado, vêm das escolas privadas. Mas pelo que eu observo, tendo passado pelas duas esferas, é que as melhores práticas pedagógicas elas não estão na escola particular, elas estão na escola pública. O que eu vejo de mais significativo em termos metodológicos, de qualificação da aprendizagem, de inovação educacional, tenho visto na escola pública. Posso citar aqui alguns projetos. O projeto Mulheres Inspiradoras, da professora Gina, premiado internacionalmente. Escola pública, Ceilândia, periferia do DF. Mas olha o impacto que um projeto de uma professora que usou, que foi à frente. Hoje ela está lá na EAP, tem formação continuada para multiplicar o Mulheres Inspiradoras. Projeto Matemática Todo Dia também na Ceilândia. Você vai lá em São Sebastião, tem várias coisas interessantes acontecendo. Projeto da professora aluna, o Escola na Rua, são inovações e que talvez até pela necessidade a escola pública fomente mais, ela desperte mais esse desejo dos bons professores de irem adiante, saírem da mesmice. E uma das coisas que eu já estou fazendo, já estou começando a construir, é criar essa rede, interligar esses professores, conectar essas boas práticas para que a gente dê punch, né? Para que a gente dê ainda mais visibilidade no primeiro momento, se articule com a Secretaria de Educação para que essas práticas possam ser multiplicadas via formação continuada e principalmente faça com que esses professores se empoderem, se sintam prestigiados, o que falta na educação. O professor que vai adiante, que qualifica o seu trabalho, ele não tem nenhum tipo de reconhecimento efetivo, nem da sociedade e nem do Estado. É preciso mostrá-los, é preciso apresentá-los. Olha, o que está acontecendo aqui? Fazer com que isso se expanda. Então essa é uma ideia que a gente tem. Nós temos aí vários gargalos na educação pública aqui do DF. A gente já começou a andar em algumas escolas, visitar em loco mesmo. A questão da estrutura física é um grande desafio. Tem escolas aí com goteiras, com banheiros interditados, com cantinas, com cozinhas que não funcionam adequadamente. Então a gente precisa, assim, primeiro é fazer um pacto. Isso envolve inclusive o legislativo, via emenda parlamentar e até na discussão orçamentária, para que a gente garanta um padrão mínimo. Nós já estamos com um déficit muito grande de escolas também, de oferta de vagas. É um absurdo você construir um bairro como Paraná Parque e mandar os meninos estudarem no Cruzeiro. Isso é falta de planejamento urbano. E você construir a área e não dispor ali o equipamento público necessário. Só bota moradia, né? Não bota nada mais que a cidadania. Parece que as pessoas foram jogadas. Saúde também, cultura, falta tudo ali. É preciso fazer esse mapeamento, a gente identificar os lugares mais carentes em relação à oferta de vagas. E aí, de novo, mais uma vez, pacto. Eu acho que as grandes transformações elas precisam ser fruto de um entendimento dos três poderes e principalmente da sociedade, para que a gente consiga construir parcerias. Hoje a gente tem limitações orçamentárias, elas são reais. Como é que a gente avança? Mesmo tendo um limite orçamentário. Um exemplo interessante, a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, liderada lá pelo professor José Pacheco. Eles estão desenvolvendo toda uma metodologia, toda uma perspectiva de educação que é bem mais barata e tem um impacto pedagógico muito maior. Daí que é a importância de se levantar as inovações.
Porque talvez as inovações não sejam meramente inovações metodológicas, pedagógicas, podem ser também um caminho para as inovações de política pública como um todo, inclusive de aplicação orçamentária. É uma escola mais barata e melhor, né? Garante uma aprendizagem mais interessante. Então, para isso tem que fazer o debate. E para fazer o debate sério da educação, a gente tem que limpar aquilo que não serve como debate de educação. É o que tem acontecido aqui na casa. Temos projetos que estão desvirtuando o debate educacional. O projeto Escola Sem Partido, por exemplo, ele é desvirtuante. Ele é um projeto que não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa enfrentar na educação pública. Esses debates também relativos à ideologia de gênero, não é disso que a gente precisa. Não é disso que a gente tem que, não é isso que a gente tem que colocar no centro da discussão. Enquanto a gente está falando aqui sobre essas questões, a gente está lá para a Escola Classe 39 da Ceilândia com um problema sério nos banheiros. Não tem um equipamento dentro da escola além da sala de aula. Não tem uma biblioteca, não tem uma brinquedoteca, não tem uma sala de artes. Não tem estrutura. E a gente fica aqui falando de escola sem partido. Certo? Então também tem que ter uma mudança da agenda. Qual é a verdadeira agenda da educação? Qual é a as mais importantes pautas que a gente tem que levantar? E é uma coisa interessante que nós recebemos de algumas perguntas. Quando a gente postou lá que a gente ia falar com você, a gente foi vendo alguns comentários, conversando ali entre os grupos. E quando eu disse que a principal pauta era educação, do primeiro tema, as pessoas, mas como é que ele vai fazer, como é que ele vai conseguir construir alguma coisa em educação, sendo que, no meu entendimento, quem executa a política pública é o executivo. Como um parlamentar, ele pode contribuir, sendo que quem executa é o executivo. É uma pergunta que, para quem está envolvido, quem é formado na área, pode ser uma pergunta muito simples, mas para a sociedade isso é uma coisa tão diferente que eles não conseguem entender. Então, assim, como você, como parlamentar, qual a experiência que você quer levar, sendo que o executivo executa as políticas públicas e você será um deputado dentre 24 outros de perfis completamente diferentes? Vou complementar. Eu ia fazer uma outra. Eu pedi para você falar um pouco mais de Escola Sem Partido, mas fica para daqui a pouco. Tá. Aproveitando que ela está falando dessas funções, os papéis executivo, legislativo, queria que você comentasse um pouco se você também já está em diálogo com o novo governo, com o governador Ibanez, com o governo de transição, e como é que você pretende se posicionar frente a esse novo cenário, né? Legal. Secretário de Educação. Novo secretário. Acho que essas são as perguntas que as pessoas querem saber mesmo, né? Como é que os parlamentares vão se colocar. Bom, talvez essa dificuldade das pessoas entenderem o que um deputado pode fazer pela educação seja consequência da visão que se tem do papel do deputado. O deputado não fica aqui apenas fazendo leis. O deputado tem que fiscalizar. Então a gente tem que andar, tem que levantar os problemas e buscar as soluções em parceria com o executivo. Então o nosso papel de fiscalização não pode ser um papel meramente de apontar problemas. Fiscalizar é também apontar problemas e construir soluções. E é nesse sentido. Criamos aqui na Câmara em 2015, digo criamos porque aqui é a casa de todos nós. Né? Então, por iniciativa do presidente Dorival e outros parlamentares, foi criada uma comissão de fiscalização, controle e governança. Essa comissão ela começou o seu trabalho na saúde e eu tive a oportunidade essa semana de entender melhor essa história. Começaram ali levantando problemas lá no hospital de base, no Agarram, já identificando soluções e construindo essas soluções com o próprio hospital, com os próprios servidores. Então é nesse sentido que a gente quer trabalhar. Vamos ver os problemas e vamos, junto com a Secretaria de Educação e outras, se for o caso, pensar as soluções. E aí já indo na direção do que o Rafa trouxe, é muito importante que a nossa relação ela seja sempre uma relação republicana. Os poderes são independentes, mas são harmônicos. Nós temos um mesmo objetivo, que é erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, garantir as liberdades, que são os objetivos da República. Então, nesse sentido, é preciso que a nossa postura ela seja ao mesmo tempo crítica e construtiva. Então, a minha relação com o governo, como eu já tenho dito, ela é uma relação de independência. Então eu tenho um diálogo muito bom com o Rafael Parente, que foi indicado agora para ser secretário do governo Ibanez. Tenho um diálogo muito bom com o Adão, que é da Cultura, e outros secretários. Eu quero também ter um ótimo diálogo, porque, de fato, aquilo que for nocivo para a sociedade, nós vamos aqui nos colocar de forma crítica, sim obstruindo, sim mostrando por que está errado, mas, por outro lado, eu tenho que dar a minha contribuição para a qualificação das políticas públicas. É para isso que eu vou fiscalizar, não é só para mostrar que está errado e capitalizar politicamente em torno disso. Ganhar com as desgraças do governo. Quem perde é a população, não é o governo, certo?
Então é nesse sentido que a nossa relação vai ser construída, tem colocado nessa posição de dependência. Ação de Estado, né, Leandro? Exatamente. Não só a relação com o governo, mas com a política pública enquanto interesse Perfeito. de toda a sociedade, né? É isso mesmo. Você pode comentar um pouquinho mais, também nesse sentido um pouco mais de desmembrar um pouco alguns debates que são colocados? Essa questão da escola sem partido, você já pincelou, se posicionou contra, mas para muita gente acaba parecendo ser uma ideia razoável, né? Não, tá certo, escola é para aprender o conteúdo, não é para ficar debatendo a opinião de professor, né? O senso comum às vezes traz isso, assim. E por que esse debate ele é tão perigoso e pode ter consequências tão ruins para a educação? Sem contar a atração do nome também, né? O próprio termo, você quer falar? Quer Não, falar? pode falar. Carol Vai. ficou mais Depois. Não, ela é militante da escola sem partido, ela tem muitas opiniões. Não dá escola sem partido, contra a escola sem partido. Eu era professores contra a escola sem partido, até ouviu falar. O próprio termo, o título do projeto já é um tanto quanto problemático, porque ele coloca assim, escola sem partido. Foi até interessante na época da campanha, rolaram os debates do pessoal da educação, e aí perguntavam o que cada candidato pensava do escola sem partido. E aí alguns colegas até desconhecendo o que é o projeto falavam assim, não, a gente acha que tem que ter todos os partidos na escola, não só um partido. Não é de partido que o projeto fala, não é de partido político. É da escola, principalmente os professores, não tomarem partido quando forem abordar temas, conteúdos, etc. Bom, eu vou partir aqui da análise jurídica, constitucional. Artigo 206 da Constituição, os pressupostos do exercício pedagógico, o pluralismo, a liberdade, a diversidade metodológica, conceitual, enfim. Então, quando você, como escola sem partido, propõe que o professor ele não pode expressar suas opiniões, ele já é anticonstitucional, ele é inconstitucional, no caso. Ele já fere o artigo 206 e fere o artigo 5º na liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Já tem essas duas partes da Constituição que se chocam no primeiro momento. Pedagogicamente, metodologicamente, ele também tem uma grande falha, porque está lá no texto, na justificativa do Escola Sem Partido, de que o aluno, de que o estudante, ele é uma folha em branco, ele é uma audiência cativa. Por que há aí um problema de entendimento pedagógico? Porque todos os grandes autores da pedagogia, todos os fundamentos da aprendizagem indicam que a sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem é sempre comunicativo, nunca é unilateral, é sempre bilateral. É claro que o professor, enquanto alguém que se formou, que se preparou, ele tende a apresentar a carga do conhecimento, mas ele nunca pode desconsiderar o que o aluno também já carrega de conhecimento. Isso em qualquer área, nas áreas de ciências da natureza, nas áreas de ciências humanas. O aluno sempre sabe alguma coisa. Entender que o aluno não sabe nada é um problema. Faltou um minuto ali só para avisar que depois a gente vai ter que... É sempre um problema. Então, é importante entender que o aluno não é audiência cativa, o aluno não é uma folha em branco. Mas os alunos pequenos, o professor pode impor uma ideia. Bom, mas teve uma professora que disse na sala de aula que o certo era aquilo, que o errado era aquilo outro, e contrariou a visão da família, que está lá no projeto também. O professor não pode expressar visões de mundo, opiniões que contrariem o entendimento da família do aluno. Então, vamos dar um exemplo aqui muito simples. Suponhamos que tem uma família que, por outras razões, seja lá quais forem, ensina aos seus filhos em casa que os brancos são melhores que os negros. E na sala de aula, o professor, ao trabalhar o processo histórico brasileiro, indica que houve ali uma perspectiva de superioridade branca e que aquilo se confronta com os valores que a sociedade tem, com os valores que hoje nós adotamos como a igualdade, como a liberdade. Estaria o professor contrariando a família e, portanto, ele está passível de punição, como a escola sem partido prevê? Essa lógica da vigilância em sala de aula, de você deixar um papel para que os alunos fiquem o tempo todo confrontando aquilo com a prática do professor. Gente, o professor ele já está no limite das suas capacidades, o professor está maltratado, o professor brasileiro ele precisa de valorização, de reconhecimento, o professor brasileiro precisa de formação continuada, o professor brasileiro ele precisa de estímulo, o professor brasileiro não precisa de vigilância. Então, quando você faz isso, você já está desprestigiando ainda mais uma profissão que está completamente desfacelada, posso dizer assim, sendo professor. Quem hoje quer ser professor? Isso é mais um contra-estímulo à profissão.
A lógica tinha que ser outra. Como é que a gente vai atrair as pessoas para a educação? Como é que a gente vai tornar cada vez mais interessante esse papel, que é tão nobre, que é tão essencial na sociedade? Então, nesse ponto, o projeto Escola Sem Partido também é absolutamente inócuo, inútil e de nada serve ao mais importante dos debates da educação, que é como cuidar do professor. O projeto Escola Sem Partido ele é quase esquizofrênico, assim, porque se a gente olha quem está defendendo esse projeto, né, são as bancadas mais conservadoras, os partidos que têm ideias mais conservadoras, ao mesmo tempo que eles falam que o professor tem que recuperar a autoridade em sala de aula, que tem que ser mais autoritário. Na verdade, o que eles defendem não é nem autoridade em sala de aula, é autoritarismo. E aí eles vêm com essa proposta de colocar um cartaz e estimular os alunos a filmarem e denunciarem seus professores que estiverem contra o que a família deles acredita, enfim. Então, você esvazia a autoridade do professor, né? Então, como que é isso? Eu quero resgatar a autoridade, na verdade, um autoritarismo, e ao mesmo tempo eu esvazio isso, é meio complicado, assim, né? E outra questão que o Leandro falou, né? Eu vou dar precedência aos valores morais da família, as questões relacionadas à sexualidade e religião. Essa parte da sexualidade, para mim, ela é muito complicada, assim, porque se a gente pega os dados de abuso sexual de crianças e adolescentes, uma porcentagem enorme acontece dentro de casa. E aí eu não faço educação sexual, sou proibida de fazer educação sexual na escola, né? Normalmente recai sobre o professor de ciências, de biologia, que é a minha área. Não deveria ser só para a nossa área, tá? Deixa eu tirar esse protesto. Mas, então, assim, me afeta diretamente, né? Mas não é que me afeta, vai afetar os meus alunos. A gente já viu casos de estudantes que conseguiram compreender que aquilo que estava acontecendo com eles em casa era abuso sexual a partir de uma palestra, de uma aula de educação sexual. Então, assim, é um projeto que eu tenho acompanhado as discussões na Câmara Federal, né? E aí falam muito, tenho certeza que esses deputados estão bem intencionados. Pode até ser, mas assim, tá precisando chamar eles para olhar para esses outros lados que eu acho que eles não estão prestando tanta atenção, né? E, na verdade, assim, como o Leandro falou, é um projeto inútil, gente. Tem muitas outras coisas para se discutir em educação, né? A questão de valorização dos profissionais, melhorar a infraestrutura das escolas, conseguir que os recursos cheguem nas escolas. Enfim, é um projeto que eu acho assim, muito complicado. E só para acrescentar e a gente passar para o próximo, a própria escola ela já dispõe de ferramentas, instrumentos para poder acompanhar o trabalho dos professores, sem uma perspectiva fiscalizadora, mas de suporte, de contribuição do conselho escolar, né, a própria gestão. Então, quando eventualmente surgirem situações que fujam aos propósitos pedagógicos, cabe ao tratamento interno, cabe ali a participação da família, uma conversa, um diálogo entre o professor, poder esclarecer por que ele trouxe aquela abordagem, né, mostrar a importância disso. É assim que a gente resolve. E com as redes sociais tudo ganha muita proporção, né? Chega você um professor e aí parece que isso vira tendência, são todos os professores, são vários, né? E não. Como foi dito também nas discussões lá da Câmara Federal, é que esse projeto ele não foi embasado em nenhum estudo. Foram casos de suposta doutrinação ideológica que chegaram até alguns deputados, supostamente chegaram, até alguns deputados que defendem esse projeto, e aí eu vou criar uma lei e aprovar, e em cima de quê? De supostos casos, eu tenho que fazer um estudo. Se está havendo uma doutrinação, né, tem que ser estudado o que está acontecendo, como está acontecendo, como que isso vai ser combatido. Mas, de novo, isso não é a prioridade na educação. Vocês falaram em infraestrutura e recursos. Aqui na Câmara
Legislativa, não só na Câmara Federal, assim como na Câmara Legislativa, os deputados eles têm emendas a colocar no orçamento. São emendas que eles podem executar em algumas áreas da política pública, pode ser cultura, educação, segurança, saúde, mobilidade, enfim, nas inúmeras pastas de política pública. Eu queria que você comentasse como você pretende fazer a distribuição das suas emendas em 2019 e como você quer fazer a medida dos anos. Eu digo 2019 porque vai ser o seu primeiro ano como parlamentar e o seu primeiro ano de estudo de desmembramento de emendas. E, assim, para os outros anos. O orçamento ele é sempre construído num ano para ser executado no outro. Então, inicialmente, não há emendas para os parlamentares que estão chegando. Porém, existe um acordo entre o Executivo e o Legislativo que uma parte das emendas dos deputados que saíram, não foram reeleitos, vem para os deputados novos. Então, a estimativa aí, mais ou menos 30% a 40%, que daria cerca de 8 milhões, é a previsão para que a gente possa executar ainda em 2019. A nossa distribuição de emendas, primeiro, ela vai ser construída com participação social. A gente prevê no nosso planejamento estratégico o chamado orçamento participativo das emendas, que é você destinar com base nas demandas que a própria população traz e avaliando a relevância dessas emendas dentro, inclusive, da nossa agenda, do nosso programa de mandato. Então, o que eu já imagino, e pelo que a gente tem levantado nesses últimos dias, nós estamos fazendo um ciclo de escutas nas cidades, estamos indo nas RAs, levantando as demandas territoriais das mais diferentes áreas, é que vai acabar coincidindo com o nosso projeto político, que é priorizar a infância e a juventude. Boa parte dessas demandas tem a ver com reparos nas escolas, com reparos em equipamentos públicos de cultura, de lazer, importantes para a juventude das cidades. Muitas demandas têm relação com programas e políticas que atendem a crianças jovens, atendem também a mulheres, mães, e naturalmente isso vai acontecer. Nossa proposta é destinar as emendas para esses projetos, para esses espaços e equipamentos que dão suporte ao desenvolvimento da infância e da juventude e também do segmento feminino. Bem, temos mais perguntas, Gabi? Tem uma minha, já que você falou segmento feminino, eu não sei, hoje, dia 10, houve um caso de um namorado que esfaqueou a namorada e ela morreu. No ano que vem, na próxima legislatura, nós teremos 3 mulheres e 21 homens legislando aqui no Distrito Federal. E essa é a pauta que faz meu coração tremer. Nossa questão, nós, as mulheres. Eu quero saber de você, dentro da educação, segurança e a própria participação política, eu quero saber de você. O que você tem de proposta, sendo um homem no seu espaço de fala, o que você tem de proposta pra gente? Assim, agora falando literalmente comigo. A gente, ainda na campanha, colocou essa discussão das políticas para as mulheres na nossa agenda, na nossa pauta. Claro, sem a legitimidade que as mulheres têm para tocar essa agenda, mas o problema da violência contra a mulher, o problema da baixa empregabilidade feminina, entre outros tantos, são problemas da sociedade, não das mulheres. Então, para que nós possamos avançar, é preciso que haja um pacto dos homens em relação a essas pautas. Então, a gente, claro, pretende levantar algumas dessas bandeiras, mas trazendo as mulheres como protagonistas desses debates. No nosso gabinete, 70% dos servidores serão mulheres. Então, isso também é importante para que eu possa fundamentar melhor as posições e as próprias proposições. O que a gente já tem levantado é principalmente no sentido de combate à violência contra a mulher, como é que a gente articula a sociedade civil. Existem vários coletivos, existem inclusive espaços como a Casa Frida, lá em São Sebastião, projetos que estão acontecendo em Samambaia, na Ceilândia, que estão tentando avançar na implementação da Lei Maria da Penha, criando os espaços de atendimento, fortalecendo os núcleos jurídicos, e é nesse sentido que a gente quer dar o suporte inicial. Temos uma ideia de um projeto de lei, que vai precisar ainda ser construído, amadurecido com a própria consultoria da Casa, para fomentar a empregabilidade de mulheres vítimas de violência doméstica. Que esse é um ponto-chave na quebra dos ciclos de violência. As mulheres muitas vezes são vítimas e aí permanecem sendo vítimas porque têm medo de romper com o companheiro, com o agressor e ficarem vulneráveis economicamente junto com seus filhos.
Então, como que isso poderia ser feito? Vamos avançar, talvez, com algum tipo de estímulo às empresas que promovam a empregabilidade de mulheres que foram vítimas, criando projetos de formação profissional para essas mulheres, tudo isso, em parceria com a sociedade civil, terceiro setor privado, inclusive, são importantes, são parte desse processo. Mas essa é uma agenda prioritária nossa, sim, é porque ela tem impacto nas famílias, tem impacto na vida das crianças. Nós temos aí no Brasil aproximadamente 5 milhões de meninos e meninas que não têm o nome do pai, certidão de nascimento, e se a gente não se voltar às políticas para as mulheres, naturalmente a gente não atinge esses meninos e meninas. Acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento, né, Gabi? Sim. Gabi tinha uma pergunta ainda, ela estava conversando comigo antes da gente vir, referente à rede, né? Sim. Acho que é legal você fazer, depois eu vou fazer um também de... Eu queria saber seu posicionamento partidário. A Rede é um partido pequeno, é um partido muito interessante, tem um estatuto muito interessante. Acredito que é uma filosofia que você levou para o seu gabinete, como você comentou aqui. Eu queria saber do seu posicionamento partidário diante a Rede não ter atingido a cláusula de barreira, como é que você vai levar isso adiante, se você pretende permanecer, se você está dialogando com algum outro partido. Como está o seu posicionamento partidário, a sua luta partidária a partir de agora? A aprovação dessa cláusula de barreira, ali no apagar das luzes da véspera da eleição, tinha um objetivo político, que era frear os partidos pequenos e programáticos, como a Rede, o PSOL, o Novo, e acabou atingindo a Rede. A Rede não fez a cláusula de barreira, o PSOL e o Novo conseguiram, talvez porque construíram uma estratégia diferente, que deu certo. A gente acabou elegendo, e é muito louco, né? Que a gente elegeu 5 senadores, mas fez apenas um deputado federal. Isso é muito mais difícil do que o deputado, né? Então talvez a gente também tenha se equivocado na estratégia eleitoral. A minha posição hoje é de permanência na Rede. A Rede é o meu partido, a Rede é o lugar que eu construí minha candidatura, é o lugar onde eu me construí politicamente nos últimos anos, é com quem eu tenho identificação programática e ideológica. A Rede tem pontos muito relevantes para o cenário político brasileiro que precisam ser colocados dentro dos parlamentos e no Poder Executivo. A própria questão da redução da maioridade penal é cláusula pétrea para a gente, nós somos contra a redução da maioridade penal. Então eu tenho total identificação com o programa, com o estatuto, e vou lutar para que a Rede continue existindo enquanto partido. Hoje existem algumas possibilidades. Nós ficarmos como Rede, originalmente, como nos construímos, porém sem o fundo partidário, que é um grande desafio. É um grande desafio porque isso vai limitar a nossa estrutura partidária, vai limitar a ação dos nossos dirigentes partidários, mas talvez nos jogue por uma metodologia, nos jogue por uma prática que é aquela a qual nós propomos, que é um partido em rede, articulado fundamentalmente com a sociedade civil. E pode ser uma experiência, pode ser um teste para que a gente seja aquilo que a gente nasceu para ser. A outra possibilidade é uma incorporação da Rede ao PPS. A Rede deixaria de ser Rede e seria integrada ao PPS, com seus membros e com suas filosofias. Só que isso precisa passar por um debate interno que já está acontecendo. A previsão da nossa conferência agora em janeiro, para que essa decisão seja tomada, os estados terão a oportunidade de discutir. Então, como sempre, lá dentro, isso deve ser fruto de um profundo entendimento coletivo, não apenas de algumas pessoas. E eu tendo a seguir esse caminhamento, perdendo ou não na tese que eu defendo, que é da Rede permanecer como Rede. Bom, e já que estamos falando de prospecção futura, né? Você tem um desafio novo agora para os próximos 4 anos, mas você já visualiza assim, como você pretende se relacionar com a política? Porque tem várias formas de fazer isso. Tem gente que entra e fica 30 anos no mesmo cargo, tem gente que entra, fica um mandato e sai, né? A gente tem exemplos diversos, assim, né? E você sendo um cara que vem da sociedade civil, que tem uma carreira para além da atuação política, que tem a política quase como um ativismo mesmo, né? Como uma colaboração com a sociedade. Você já parou para pensar nisso? É muito cedo? Deixa para pensar com mais calma como é que vai ser esse movimento, focar em fazer um bom trabalho agora nesses 4 anos depois? Essa pergunta é muito legal, Rafa, porque até gera contradição dentro do meu próprio grupo. Eu me comprometi na campanha a não disputar a reeleição para deputado distrital, a não ser candidato a distrital em 2022. Poxa, mas se você fizer um ótimo trabalho, você tem que continuar, você tem que ficar lá. É um princípio, uma visão minha, eu sou contra a reeleição, em qualquer caso, eu sou contra a reeleição. Principalmente no sentido de que a reeleição, ela gera essa perpetuação do poder.
você servir na política é muito bacana, muito importante, seu trabalho sendo reconhecido, maravilha. Mas você não pode se utilizar desse reconhecimento para transformar a política numa profissão. E ficar lá 3, 4, 5 mandatos. A própria rede, ela limita a reeleição a apenas uma. Mas eu sou contra, inclusive, uma. É uma perspectiva pessoal. Então, o que eu entendo? O que eu entendo é que o nosso mandato, sendo reconhecido como um mandato de excelência, que contribui para a sociedade, vai gerar, principalmente ali da metade para frente, um debate no nosso grupo sobre o que vamos fazer. E aí, existem possibilidades. Talvez disputar um outro cargo eletivo, mas numa outra esfera, em que as práticas feitas aqui possam ser reproduzidas para o Brasil, aí a ser candidato a deputado federal, ou talvez até senador, não sei, eu não tenho nenhuma missão nesse sentido, eu estou sendo bem honesto aqui com vocês. Não é parte do meu projeto de vida construir uma escada dentro da institucionalidade, principalmente dentro do legislativo. Acho que o legislativo nos oferece a possibilidade de, em 4 anos, fiscalizar bem o governo, apresentar projetos de lei significativos e dar uma contribuição orçamentária, gerando equilíbrio e redução da desigualdade. Equilíbrio social e redução da desigualdade. Então, acho que dá. Em 4 anos dá para a gente fazer isso. E aí, em 2020, 2021, a gente faz o debate e vê o que vai ser dali para frente. Talvez não se candidatar, né, e contribuir para o projeto no executivo, ou ser candidato de novo numa outra esfera. Mas uma coisa é certa, eu vou trabalhar para formar novas lideranças. Maravilha. Eu vou trabalhar para formar novas lideranças e eleger pessoas em 2022, para que esse nosso mandato, de fato sendo o que é um projeto ser, ele possa inspirar 2, 3, 4, 5 ou mais parlamentares na outra legislatura. E como é que vai ser esse seu projeto de formação de lideranças, de ampliação da cidadania politizada? Acho que isso vai ser resultado da participação social do nosso mandato. Vai ser resultado da forma como a gente pretende se relacionar com as lideranças comunitárias, com as lideranças cívicas, sem cooptação. Acho que é importante a gente se colocar sempre numa posição de parceria, nunca de absorção dessas pessoas. E dentro do nosso grupo político também, dentro da própria rede, temos pessoas que foram muito bem nessa eleição, tiveram votações legais aí, passaram de 1.000 votos, e que têm todas as condições de serem fortalecidas para em 2022 serem eleitas. E até pessoas de outros partidos que podem, porventura, estar conosco nessa caminhada. Eu não tenho uma exclusividade, né, em relação a isso. Acho que tem partidos, pessoas que se alinham às metodologias e aos princípios que nós temos. E eu acho que quanto mais ampla for essa frente e mais pessoas nós tivermos capazes de ocupar esses cargos a partir de 2023, melhor. Então, seu gabinete estará de portas abertas. Qual o número dele? 13. Gabinete 13. 13. Deve ter sido 18, mas foi 13. Então, gabinete 13, a gente vai disponibilizar as suas redes para seguir. Seu Instagram é? @Leandro Graz, tudo junto. Gente, ele responde, viu? Graz com Pode 2 S, falar que 2 ele S. responde. Responde, posta tudo lá. Vamos todos acompanhar e fiscalizar. Ele vai fiscalizar e nós vamos Isso. fiscalizar. Não só ele, mas todos os outros eleitos também, né, gente? Aproveitando, né, Carol, esse é um projeto que ele é continuado. Então, assim, o Leandro ele é o primeiro representante que a gente está dialogando, a gente vai focar muito nos representantes e nas poucas representantes distritais, mas também podemos estar dialogando com outros setores, né, com outras instâncias aí de representação federal, até do executivo. Então, se quiser dar uma palavra final, Leandro, dá uma Primeiro agradecer saudação. Agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, são 3 pessoas que eu gosto e admiro. Dizer que, de fato, o nosso mandato, nosso gabinete vai estar aberto, vai ter esse caráter participativo e fiscalizador também propositivo. Muita conversa, muito envolvimento da sociedade, é isso que a gente deseja, que a gente quer, porque isso, para mim, é a nova política. É a política radical, a política da raiz, aquela originária, em que a ágora, em que o espaço público ele não tem dono, ele é aberto à população e quem está ali representando não pode se colocar como autoridade, e sim um servidor público, um empregado do povo, que está ali sujeito ao que o povo precisa e deseja. Então é isso, venham conosco, acompanhem as nossas redes, colaborem, mandem sugestões, fiscalizem, critiquem e vamos juntos abrir essa casa aqui, porque ela precisa estar a serviço da população do DF. Exato, não vamos fechar a Câmara Legislativa, vamos abri-la. Exatamente, vamos ocupar, né? Exatamente. Quer dar uma saudaçãozinha aí, encerrar? Eu quero agradecer por você ter me feito esse convite, da gente agradecer a presença da Carol, que veio contribuir também com o know-how de educação. E
sigam a gente, que a gente vai continuar fazendo com outros parlamentares, até com pessoas das autarquias também. E é isso, gente. Para conhecer mais do projeto, mandar pergunta, a gente vai estar anunciando quem são os próximos entrevistados. Ainda essa semana a gente vai estar entrevistando o Fábio Félix, né? Então vai vir vamos divulgar a primeira entrevista do Leandro, na sequência do Fábio. E ano que vem a gente vai dando sequência com outros. Vocês podem estar acompanhando pelas redes do Café com Política. Sim. Instagram é @Café com Política. Uhum. Facebook também. Facebook também é Café com Política DF. E pelas minhas redes, eu tenho um canal de YouTube, Rafael Seba, Instagram também, Facebook, então a gente vai estar divulgando pelas duas plataformas e quem quiser replicar também, o projeto está totalmente aberto. Abertas. Isso.